esquema de aliciamento de menores em Paranaguá, no litoral do Paraná, foi amplamente revelado pelas investigações contra José Carlos da Silva, de 54 anos, acusado de abusar sexualmente de diversas adolescentes. Ele se aproveitava da confiança e vulnerabilidade e atraía as vítimas com falsas promessas. O que parecia uma ajuda se transformava em uma cruel armadilha de exploração e abuso. Dada a gravidade da situação, várias adolescentes começaram a colaborar com as investigações da Polícia Civil do Paraná. As apurações descobriram que o esquema de aliciamento se estendia não apenas em Paranaguá, mas também para os municípios vizinhos, ampliando o alcance da rede criminosa. A busca por novos envolvidos levou a Polícia Civil a descobrir um novo integrante da máfia de exploração sexual. A investigação teve início após o desaparecimento de adolescentes em Paranaguá. O primeiro alerta surgiu da escola em que jovens estudavam, que percebeu as faltas frequentes das meninas. A partir disso, o Conselho Tutelar foi acionado e as autoridades começaram a investigar o caso. O Conselho Tutelar foi acionado por uma escola aqui do município, para relatar de umas adolescentes que teriam sumido da escola, e uma das adolescentes relatou que elas foram se encontrar com um homem mais velho, e iriam para outra cidade. Nisso, o Conselho Tutelar na hora já entrou em contato com o NUCRI, que começou todas as investigações, e sabendo o paradeiro para onde elas iriam, o Conselho Tutelar de Paranaguá acionou o Conselho Tutelar de Guaratuba, de Matinhos e Pontal do Paraná para dar apoio nessa ação. E o Conselho Tutelar da cidade de Santa Catarina, da cidade em específico onde que elas foram, para dar apoio também para localizar elas. Com o início das buscas pelo Conselho Tutelar e pelo NUCRIA, foi possível descobrir pelas vítimas do primeiro caso envolvendo o contador José Carlos de Paranaguá que as adolescentes desaparecidas também foram aliciadas por uma outra jovem de 17 anos, que inicialmente as levaria para a cidade de Guaratuba. As vítimas eram aliciadas aqui na Ilha dos Valadares, por uma adolescente que também já tinha sido vítima deste esquema de exploração sexual infantil. A promessa de um passeio na praia para tomar um sorvete e se divertir, que na verdade virou um trauma para uma vida inteira. Elas foram levadas aqui de Paranaguá para um outro estado, aqui da federação, justamente mediante engodo, que elas foram enganadas. Elas foram com a promessa de que lá iam lanchar, iam conhecer um namorado ou um paquera dessa adolescente de 17 anos, e lá foram vítimas desse crime de estupro de vulnerável, de forma muito grave, inclusive com violência. E era justamente esse o perfil do novo investigado, Aleomar Paese, de 65 anos de idade. Um homem agressivo, completamente diferente da vida que compartilhava nas redes sociais através de sua influência na cidade de Itapoá, em Santa Catarina. Ele foi candidato a vereador na cidade e também mantinha uma rede de comunicação. E o meu programa que chama-se, que é um programa talk show, que quem decide sempre sou eu. No dia do crime, uma das vítimas teria pedido para que o investigado não mantivesse relação sexual com ela, por se sentir desconfortável. E mesmo assim, de forma forçada e com violência, o pedido foi negado. Ela foi ouvida na delegacia também, comentou que ela teve relação com ele, em troca de dinheiro. Inclusive, ela comentou que pediu para ele parar e ele continuou, então foi com violência, foi contra a vontade dela. Paese também é o nome de um balneário na cidade de Itapoá, em Santa Catarina, reduto de Títio, como também Aleomar era conhecido.
Aleomar Paese, ou Títio como era conhecido, já estava sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Itapoá, em Santa Catarina. Porém, foi através das investigações da Polícia Civil do Paraná, em Paranaguá, que todo o esquema de aliciamento de menores e também do tráfico de pessoas foi descoberto. No primeiro momento assim que a gente repassou a alcunha desse agente, eles já identificaram essa pessoa justamente por saber de quem se tratava, porque lá já existiam muitas denúncias no Conselho Tutelar, na própria polícia, pelo Disque 100, de que existia nesse apartamento dele toda uma rede também de aliciamento dessas jovens, né, para a exploração sexual. E a notícia era essa, que essa menina mais velha, de 17 anos, teria levado, né, as outras duas meninas, uma de 10 e uma de 11 anos, até Itapoá, né, para ter relação sexual com esse homem. Por meio de nota, a Polícia Civil de Santa Catarina informa que foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de estupro de vulnerável contra Aleomar Paese, o qual ainda segue em curso. A nota diz ainda que a Polícia Civil de Santa Catarina tem trabalhado em estreita colaboração com a Polícia Civil do Paraná, incluindo o apoio em ações de busca e apreensão domiciliar, o que tem sido essencial para fortalecimento das investigações. Já o Conselho Tutelar de Itapoá também foi procurado, porém disse que não irá se pronunciar sobre o assunto. Os passos das adolescentes foram refeitos pela Polícia Civil do Paraná através de um trabalho rápido do Nucria e com apoio de diversos órgãos que deram acesso às câmeras de monitoramento dos locais por onde as adolescentes passaram. Então, elas foram levadas até a rodoviária de Paranaguá, por essa menina de 17 anos, foram deixadas no banheiro, lá meio que trancadas, aguardando a compra da passagem. Quando deu o horário do ônibus, a de 17 anos foi lá no banheiro, pegou essas meninas, colocou no ônibus intermunicipal que existe aqui, que é um ônibus de linha. Então elas foram nesse ônibus até a cidade de Guaratuba. O ônibus ele não possui câmeras de segurança interna, mas nós conseguimos justamente identificar o motorista e fazer todo o perfil, principalmente da volta. A chegada das meninas foi inteiramente registrada pelo circuito de monitoramento. O relógio marca 8 horas e 9 minutos do dia 23 de julho de 2024. Naquela noite, as operações de embarque e desembarque no ferryboat de Guaratuba seguiam normalmente, até que no canto direito da imagem é possível visualizar as adolescentes embarcando a pé. Elas entram e vão até o piso superior, onde ficam por um tempo e logo após sobem mais um piso, até a partida do ferryboat rumo a Guaratuba. Com a chegada já do outro lado de Guaratuba, elas são visualizadas desembarcando a pé. Uma outra câmera, essa já na parte da bilheteria do ferryboat, mostra as adolescentes que são vistas passando pelo canto superior esquerdo, indo ao ponto de encontro de Aleomar Paese. Minutos depois, o carro de Títio para no outro lado da rodovia e elas embarcam. Ao chegarem aqui em Itapoá, em Santa Catarina, as vítimas eram trazidas para este edifício, situado no Balneário Paese, que leva o mesmo sobrenome do investigado. Por aqui, eram obrigadas a manter relações sexuais, fazer também o uso de drogas e, em alguns casos, as vítimas ainda eram agredidas. O local para onde as adolescentes eram levadas era um quarto pequeno, com cama, banheira de hidromassagem e era de frente para o mar. Já no dia seguinte, o retorno das adolescentes também foi registrado pelas câmeras de monitoramento e mostra um momento em que Aleomar Paese chega na rodoviária acompanhado de uma mulher que, de acordo com as investigações, não teria ligação com o esquema criminoso. Era por volta de 1h45 da tarde do dia 24 de setembro. No local, ele compra as passagens de retorno para todas elas. 4 minutos depois, eles entram em outra fila.
Aleomar se dirige até o estacionamento e, ao retornar 8 minutos depois, as vítimas aparecem e vão em direção ao investigado. Ele compra as passagens, elas vão até o ponto de embarque e seguem sentido Paranaguá. A gente foi até a rodoviária, né, ficou esperando elas, né, na rodoviária de Paranaguá. Elas chegaram de noite, né, foram direto para o hospital e fizeram os exames, né. Todo o procedimento foi feito. Essas meninas fizeram também escuta especializada, né, e relataram, né, para a gente todo esse acontecimento, né. Aleomar Paese, de Santa Catarina, e José Carlos da Silva, de Paranaguá, não possuem relação direta entre os casos. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os dois homens têm em comum as mesmas vítimas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que eram aliciadas na Ilha dos Valadares.